do que for compartilhado, que você entendeu que Deus falou com você, como também de dúvidas, que você pode ser que tenha na hora da pregação, e você queira tirar depois, tá certo? Isso é importante, tá? É muito comum que você não entenda muita coisa, ou você entenda errado. Olha que loucura isso. Pastor, tem como eu entender errado? Tem. Quanto que eu entendo errado, pastor? Quando você escuta algo e você tenta entender o que você está ouvindo, acessando a tua reserva mental. E aí, quando você tenta entender o que você está ouvindo, acessando a tua reserva mental, você julga o que você está ouvindo. E geralmente, quando você julga o que você está ouvindo, acessando a tua reserva mental, você erra. Entende? Aí você entra em rota de juízo, tá? Então, muito cuidado, porque você pode estar julgando errado. E aí, pastor, o que é que eu faço? Você anota. Aí depois você fala comigo para tirar dúvida. Tem nada melhor do que você desejar aprender através de uma boa pergunta. Repita comigo: os sábios fazem perguntas. E os tolos, pastor, só reclamam e reclamam. Os tolos não sabem fazer outra coisa, a não ser reclamar. Mas glória a Deus que todos que estão aqui são pessoas sábias. Quantos recebem essa palavra? Nós estamos diante de um texto bíblico muito conhecido de todos, que é a parábola das 10 virgens. Quantos aqui já conhecem a parábola das 10 virgens? Digam glória a Deus. Jesus, ele vai contar a história de 10 virgens. O interessante é que só 5 foram para a festa de núpcias. Só 5 entraram no reino. Diga, só 5 entraram no reino. Quantas entraram no reino? Somente 5. As outras 5, quando elas chegaram, a porta estava fechada. Mas fica um pouco confuso. Quando você lê e você não tem embasamento para compreender, você vai olhar e você vai dizer assim: como pode? Se as 10 eram virgens, por que só 5 entrou e as outras 5 não entraram? Por quê? Se as 10 eram virgens, o que significa a colocação virgem? Diga puro. Diga virgem é pureza. Então a Bíblia faz questão de ressaltar aqui que as 10 eram puras. Porém, 5 não entrou. E o que o contexto revela? Para nos mostrar o porquê que as 5 eram imprudentes, a tal ponto de não entrarem na festa nupcial, de não reinarem, a falta de azeite ou óleo em reserva. A Bíblia vai falar que as prudentes, elas tinham várias vasilhas cheias de azeite, de óleo, várias. As imprudentes não tinham. Escute, a candeia estava acesa, de ambas, prudente e imprudente. As candeias estavam acesas. Só que a da imprudente ia apagar logo logo, porque não tinha como manter a candeia acesa sem azeite em reserva. Quem está entendendo isso? Aí quando elas ficam sabendo que o noivo está voltando, elas vão querer se preparar. E aí quando elas vão querer se preparar, preste atenção, quando elas vão querer se preparar, é tarde demais. Quando elas vão querer se preparar, a primeira atitude que elas têm é de pedir para quem tem azeite, para quem tem óleo: me dá um pouquinho do teu óleo, dá um pouquinho do teu azeite, dá um pouquinho, está acabando, dá um pouquinho. 6 horas por mim, estou precisando de oração, 6 horas por mim, não? Geralmente quem diz assim, 6 horas por mim, é porque não ora. Tem problema nenhum você pedir oração, mas geralmente quem pede, geralmente, isso é estatístico,
80% das pessoas que dizem assim, 6 horas por mim, tu vai para a igreja, ora lá por mim. Geralmente quem pede para os outros orar é porque não ora. Me dá um pouquinho do teu azeite, divide comigo, tu é tão ungido. Coloca aqui a mão na minha cabeça, não tem esse negócio hoje, né? Esse jargãozinho. Coloca a mão aqui na minha cabeça, né? E qual é o intuito? É para transferir alguma coisa, né? Só que não pode, não dá, não tem como, porque azeite não se transfere, entende? Há um preço a ser pago, para que você tenha azeite em reserva. Mas olha que louco isso aqui, as 10 eram virgens. O que isso significa? Pureza. Pastor, mas elas não eram puras, mas elas não eram puras por mérito, porque pureza não é mérito. Escuta o que eu vou te falar aqui. As 10 eram salvas, salvação não é mérito, salvação é graça. Não tem nada que você faça que faça você merecer, e não tem nada que você faça que faça você perder, porque tudo que precisava ser feito, Cristo já fez na cruz por você. A salvação é pela graça, não é pelas obras para que ninguém se glorie, já dizia o apóstolo Paulo. Só que o reino é mérito. Diga, reinar é mérito. Elas eram virgens, por quê? Porque o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Entende? Não é mérito. Por mais que você tente ser puro, você não vai conseguir. Você não tem como se auto-purificar. Você não tem como ser puro por si só. Você não vai conseguir. Não tem nada que você faça que faça você conseguir ser puro. Porque o que te purifica é o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz pela tua vida. Já dizia o apóstolo Pedro, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando estão entendendo isso, diga glória a Deus. E o que é isso? Isso é salvação. Mas o reino é pelas obras. Você vai ver, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo de número 5. Vamos ler? Gálatas 5, abra aí a palavra de Deus. Eu não li esse texto no culto das 8, nem no culto das 5. Estou lendo agora no culto das 7. Por quê? Porque Deus está direcionando para ler. E eu tenho certeza que se Deus está direcionando para ler, é porque tem alguém aqui que precisa ouvir. Gálatas, capítulo de número 5. Leremos a partir do verso de número 19. Diz assim, eu vou ler aqui na do telão, tá bom? Para a gente ler igual. A partir do verso 19, vamos lá, diz assim. Ora, as obras da carne são manifestas. Escuta só. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Pode passar. Idolatrias. E aí, se a gente for falar sobre idolatria aqui, a gente passa o dia todinho, porque tem muita coisa que é idolatria. Sabia disso? Tem gente que se furar o pneu do carro, não vem para a igreja. O que é isso? Isso é idolatria. Sabia disso? Tem gente que se não tiver a roupa que quer vestir para vir para o culto, não vem para o culto, porque isso é idolatria. Ok. Vamos lá, não vou entrar nessa vertente não, senão a gente passa a noite todinha aqui. Idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam, não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque o reino é pelas obras, entende? Salvação é pela graça, o reino é reinar é pelas obras, salvação é pela graça, o sangue de Cristo te purifica, não tem nada que você faça que faça você merecer ou perder a salvação, para que você não se glorie, não é pelas obras, diz o apóstolo Paulo, a salvação é pela fé, mas o reino é pelas obras, é mérito.
Quem não pagar o preço, quem não tiver as obras para poder reinar, não vai reinar com Cristo. Pastor, não estou entendendo nada. Eu tenho 10 anos de macaco velho dentro de igreja, eu nunca ouvi esse negócio. Fica tranquilo. Tua mente primeiro vai bugar, tu vai dizer assim, não está entendendo nada. Claro, você está acessando a sua reserva mental para tentar entender, você não vai entender. Reaprender é mais difícil do que aprender. Por quê? Porque para reaprender você vai ter que se desfazer do que você aprendeu. Tem muita coisa que você aprendeu errado. Entende? E você vai ter que reaprender. Se você ficar tentando pegar o errado para entender o que Deus está te ensinando, você vai criar uma mutação. Você não vai entender. Tá? Então esteja aberto, entenda alguma coisa hoje e você vai começar a entender mais e mais e mais no decorrer dos cultos. Tem treinamentos que eu dou aqui na igreja, que é uma aula de 2 horas, só sobre ganhar posição no reino. Aí você vai entender melhor o que eu estou te ensinando aqui. Ok? Pastor, mas você está ensinando uma coisa que a gente não vai entender tudo aqui agora. Claro, eu estou fazendo que nem Jesus fez. Jesus falava em parábolas para as multidões. Para quê? Para que elas não entendessem nada. Aí ele se reunia com os discípulos para explicar a parábola que ele disse para a multidão, que a multidão não entendeu. Pastor, como é que eu faço para entender o que o senhor está pregando? Vire discípulo. Enquanto você for multidão, você vai ficar aí sem entender. Porque durante séculos, a igreja adestrou o povo e não discipulou. Porque Deus nos fez cabeça pensante. Por isso que antes de julgar, pergunte. Porque quando você julga, esse que vos fala, você se auto-julga. Porque o teu julgamento fala muito mais ao teu respeito do que ao meu. Pegou o segredo? Quem conhece essa igreja sabe disso. Que aqui o nosso compromisso não é com você que está ouvindo, mas é com aquele que mandou falar. Aleluias. Eu estou muito indignado. E eu falo isso com muita tranquilidade. Por quê, pastor? Porque cada vez mais as igrejas estão cheias de pessoas vazias. As igrejas locais se tornaram um covil para os covardes. As pessoas se escondem dentro das igrejas. Deus não está atrás de pessoas assim. Cada vez menos Deus encontra pessoas que Ele está procurando dentro das igrejas. Cada vez menos. Por quê? Porque cada vez mais as igrejas estão se enchendo de pessoas descomprometidas. Que querem reinar sem pagar o preço. Deixa eu te falar uma coisa, não vai. Você pode gritar dizendo Senhor, Senhor, e Ele vai dizer eu não te conheço. Porque tem um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago. E o vinde após mim não mudou, ele continua sendo o mesmo. Jesus disse assim, vinde após mim. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Agora tem que negar a si mesmo, tem que tomar sua cruz. Gente, que doideira isso. Salvação é graça, mas reino é mérito. 1 Coríntios 6,10, abre aí. Coloca na versão NTLH, eu te procurei ali. Coloca na versão NTLH, para a gente ler aqui no telão. 1 Coríntios 6,10. E eu vou lhe falar uma coisa, isso aqui eu não li de manhã e nem li à tarde. Não li, quem estava no escudo de manhã à tarde sabe disso. Estou lendo agora porque Deus está mandando ler. E se Ele está mandando ler é porque tem alguém aqui que precisa ouvir. Presta atenção. Sobe para o 9. Porque dependendo da tradução, ele vira 2 versículos, o versículo 10. Sobe para o 9, pronto. Vamos ler o 9 e o 10. Vocês sabem que os maus
não terão parte no reino de Deus. Ó, escuta lá, reino de Deus, tá? Aí, quando fala de reino, fala de obras, ok? Quando fala de salvação, não é obra, é graça, é o que Jesus fez, certo? Se você pegar pelo menos isso, já está valendo hoje, tá? Então está falando de reino, então vai falar de obras. Então vamos lá de novo, ó. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Aí ele continua, ó. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, vai para o versículo 10, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Meu Deus. Jesus. Quando eu falo sobre o reino, eu me encho de temor e de tremor. Porque eu sei que se não tiver obras, não haverá azeite em reserva. Por mais que Cristo tenha morrido por você, e você seja purificado pelo sangue de Jesus, se não houver obras, não haverá azeite em reserva. O sangue de Cristo te purifica, te faz virgem, te coloca dentro da realidade das 10 virgens. Mas se não tiver obra, não haverá azeite em reserva. E quando o noivo voltar, você não será levado para reinar com ele. Você vai ficar. Azeite na Bíblia, ou óleo na Bíblia, faz menção ao Espírito Santo. Diga Espírito Santo. Você pode até anotar aí, ou então puxar assim da tua Bíblia uma setinha, ou então grifar azeite ou óleo e colocar Espírito Santo. Faz menção ao Espírito Santo. Eu não sei se você já ouviu eu ensinando sobre o Espírito dentro e o Espírito sobre. Pastor, e existe, e como é? Você fica doido aqui, né? Porque eu vou te ensinar coisas que você não aprendeu. O Espírito dentro, ele só passou a existir depois de Jesus. Porque o Espírito dentro é o selo, é o penhor da salvação. O Espírito sobre já existia antes de Cristo. É o que fazia os personagens bíblicos do Antigo Testamento realizarem grandes feitos. Porque tudo que é obra que faz reinar está relacionado ao Espírito sobre. Pega essa. Isso aqui é pesado. Tudo que está relacionado à obra que faz reinar, tudo que é de obra que faz reinar, está relacionado ao Espírito sobre. Por isso, que quando se trata da expansão do reino de Deus, quando nós falamos da expansão do reino de Deus nos 4 cantos da terra, nós estamos falando de obras que faz reinar. Então, as obras que faz reinar, que vai expandir o reino nos 4 cantos da terra, só é possível com o Espírito sobre. Por isso que Jesus vai falar para os discípulos: permanecei em Jerusalém, até que venha sobre vós o poder do Espírito Santo. Uau! E aí, a partir daí, vocês vão fazer testemunhas. Onde é que eu vejo isso, pastor? Atos capítulo 1, versículo 8. Anote. Com o Espírito sobre, preste atenção, os discípulos foram discipulados 3 anos por Jesus. Bastava ter o conhecimento vindo do próprio Cristo. Nananim, não. Tinha que ter o Espírito sobre. O que é o Espírito sobre, pastor? É azeite em reserva. Ok? Para ter azeite em reserva, para ter o Espírito sobre, preste atenção, para ter azeite em reserva, para ter o Espírito sobre, eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que pagar o preço, eu tenho que renunciar à minha carne. Eu tenho que conectar o meu coração com o coração de Deus. Eu tenho que sacrificar a vaidade
vaidades, desejos do meu coração, e abraçar a vontade do Pai para a minha vida, porque já está escrito, o coração do homem é enganoso, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Uau, meu Deus, tem que pagar o preço. Se não pagar o preço, não tem espírito sobre. Pastor, eu paguei o preço. E é fantástico quando o espírito vem sobre. É demais. A tua mente, ela expande. Você sente que Deus está te impulsionando a fazer coisas específicas. Quem já sentiu isso, levanta a mão e diga amém. Agora tem um detalhe. O espírito sobre, ele vem e vai. Por isso que o azeite acaba. Entende isso? Cuidado com a vaidade do teu coração, porque senão você vai pagar o preço uma vez e não vai querer pagar mais, porque você acha que já sabe o que tem que fazer, você acha que já sabe como é que faz, e a questão não é essa, a questão é se tem azeite ou se não tem, a questão não é a tua técnica, a questão não é o teu conhecimento de Bíblia, a questão é se o Espírito está sobre ou se não está. E o Espírito só está sobre se você pagar o preço. Escuta o que eu vou te falar. Se você paga o preço agora, o Espírito vem sobre. Só que ele vem sobre naquele momento, para algo específico. Se tu não continua pagando o preço, o Espírito que está sobre, ele vai embora. O Espírito dentro permanece, é o penhor, é o selo da salvação, são as 10 virgens. Entende? Mas a reserva de azeite é o Espírito sobre, que só permanece se pagar preço. Qual é o grande detalhe? O grande detalhe é o detalhe de Moisés, que ele pagou o preço no monte, e o Espírito veio sobre, e quando ele desce o monte, o seu rosto está brilhando. Quem conhece essa passagem da Bíblia? Levanta a mão. O seu rosto está brilhando, e o rosto dele brilha tanto que chama a atenção de todo mundo, e ele coloca um pano sobre o rosto. Só que ele não matou a charada, ele não entendeu que aquele espírito que estava sobre ele ia embora, se ele não continuasse pagando o preço que ele tinha que pagar. E foi exatamente o que aconteceu, o espírito foi embora, o rosto dele parou de brilhar, mas ele permaneceu com um pano sobre o rosto, para fingir para o povo que o espírito ainda estava sobre ele. Isso revela a geração que nós temos nos dias de hoje. As pessoas, elas fingem unção, elas inventam azeite. O que tem de igreja que é show gospel, que os pastores falam que o povo quer ouvir, que os levitas são animadores de palco, fingem unção, não tem unção, está com um pano sobre o rosto. Mas sabe o que é o mais massa? Diga o que é, pastor? Não dá para enganar a Deus. Quando ele voltar, a porta vai se fechar, e não vai dar tempo você pagar o preço que era para você ter pago hoje. O ontem já está na sepultura, o amanhã ainda não nasceu. Por isso que o preço que você tem que pagar tem que ser hoje. Ai, amanhã, ai, eu não estou preparado, ai, não sei o quê. E aí você fica dando desculpa. Deixa eu te falar uma coisa, o inferno está cheio de desculpas. Quem é bom em desculpa, os religiosos da visão, eu já fui para o encontro com Deus, mover dois. Tu foi para qual? Eu já fui até para o diamante. Mas cadê a luz? Tem luz aí, irmão? Tem azeite aí? Tem azeite, irmão, aí? Tem luz aí? Tem azeite, irmão? Tem azeite? Esse teu currículo aí serve para te manter aceso? Meu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que foi que Deus falou comigo hoje? Isso aqui você pode pesquisar no YouTube, no Google, você não vai encontrar isso aqui não. Isso aqui foi Deus que falou comigo hoje. Todos
são virgens, mas nem todos são a noiva. E eu disse, mas por que, Senhor? E ele disse, porque a minha noiva não se prostitui. Porque a minha noiva não se vende. A minha noiva está com uma ardente expectação pela minha volta. A minha noiva, o seu coração está desejando a minha volta. E quando eu voltar, ela vai estar esperando. E ela vai dizer, eu estava preparada para a tua vinda. Era o que eu mais desejei enquanto eu vivi nesta terra. Essa é a minha noiva, Alisson. Essa é a noiva que eu vou vir buscar. Ela está ornada, ela está vestida, ela está preparada. O que ela mais deseja em vida é reinar. Essa é a minha noiva. A minha noiva, o que ela mais deseja em vida é reinar. Aleluias. São 10 virgens. Só 5 eram a noiva. Eu quero finalizar essa pregação com uma pergunta. Você é a noiva? Fique de pé no seu lugar.